galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com a Globo falando com todas as letras que o Lula está vivendo a maior crise de todos os seus 3 governos e fez uma afirmação em outra matéria que é tão antidemocrática que eu não tenho coragem de falar para vocês na introdução. A Globo tá falando da relação do Dilma. A gente vai chegar na matéria, mas você já deve ter entendido alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo, eu só estou vendo que o último pilar de sustentação do desgoverno, que é a Rede Globo, já começou a tremer. E obviamente a gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso, não tem como ser diferente. A nota antidemocrática é a segunda na sequência. Quero falar também sobre a questão da desoneração da folha, tem tudo a ver com o que está acontecendo, para depois falarmos dele. Jair Messias Bolsonaro, a máquina, ele não para. Tava em Ribeirão Preto com o povo, enquanto o Alckmin estava escondido, né? Evento controlado, tá igual o Lula. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que Bolsonaro andou aprontando nos últimos dias, que eu acho que vai animar vocês. O homem não para, o homem é a máquina. Depois quero falar do Brasil do Dilma, aquele Brasil que as coisas só dão erradas. Quero falar sobre as forças do Dilma, o que o Thomas Paiva aí resolveu aprontar nas últimas horas, por conta do Marcel Van Hatten. Vou mostrar pra vocês um texto crítico sobre o estado das coisas aí, que foi publicado no Estadão hoje, né? Falando aí da turma que a gente não deve falar deles. Para depois entrarmos também em questões econômicas, etc. E falar um pouco sobre o combate ideológico da direita. Algumas coisas importantes mesmo, que estão acontecendo aí. Falar do Nicolas, falar do Carlos Bolsonaro, falar de algumas coisinhas. Espero que dê tempo de comentar sobre tudo e já vamos começar. Aqui é um aperitivo. Essa é boa, mas a próxima, nossa. Falta de empenho e distanciamento. Em crise, C-R-I-S-E, crise. Governo Lula e bancada do PT trocam farpas. A gente já tá no ponto que o PT tá brigando entre si. Tá óbvio que o PT já não se dá bem com o legislativo. Tá óbvio que o PT já tá, né, se desgastando de muito com a população. Vide o preço das comidas. Esse daí é impossível de resolver e é impossível de manter o ânimo da população no ponto. Agora a gente tá chegando no ponto que tá tendo uma quebra, uma fratura dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Informações da Globo. Em seu terceiro mandato, Lula testemunha um distanciamento inédito, que nunca antes na história desse Brasil, como ele adora de falar, entre o governo que comanda e o partido que fundou há 44 anos. A relação da gestão federal com o PT vive uma crise com trocas de farpas nos bastidores que contribuem para as dificuldades enfrentadas no Congresso. Enquanto deputados apontam desarticulação na relação com os partidos da base, falta de linha política e se queixam de não serem ouvidos, o Planalto entende que os parlamentares não se empenham na defesa do executivo. Lula quer que o pessoal trabalhe sem nenhum ao vosso rei. Não é só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Ao vosso rei, nada, nada. O negócio do Lula é a turma do conselhão, são os empresários, é Faria Lima, são os banqueiros. Aí o Lula gosta, é o Biden. Com quase 1 ano e meio de governo, Lula ainda não se reuniu com as bancadas do PT da Câmara e do Senado. O presidente não se encontrou até hoje com a bancada do PT. É estranho, né? Quem disse isso foi o Zeca Disseu. É estranho, né? Muito estranho. Muito estranho. Acho que a Janja não deixa. Os deputados reconhecem o caráter mais amplo da atual gestão em relação aos 2 primeiros mandatos, né? Eles estão reconhecendo. O que o Lula não é o mesmo. O Lula agora é uma versão diferenciada, né? Mas dizem que, apesar da base diversa, é o PT que acaba assumindo a missão de ficar na linha de frente dos embates em favor do governo. Para auxiliares do presidente, petistas da Câmara precisam se contrapor ao bolsonarismo e marcar posição mesmo em pautas que não tenham chance de prosperar. A avaliação ainda que o PT tem a função de ajudar no debate político e na mobilização da sociedade para que a gestão encontre eco. O Lula quer, basicamente, que os deputados entrem em campo para fingir
que ainda existe alguma esquerda no Brasil, que se preocupa com os pobres, sabe? Fazer esse combate ideológico. Mas ninguém quer dar cara a tapa, porque eles vão pro enfrentamento e o Lula vem de lá com a rasteira. A gente vai falar da desoneração da Folha, mas eu vou trazer aqui um pouco antes. Sabe quem criou a desoneração da Folha? Foi a Dilma Rousseff. Foi algo que foi mantido aí ao longo do tempo. Vamos falar sobre o governo Bolsonaro. Vamos falar sobre Jair. E aí foi o Lula. Como é isso? Como é que você se chama Partido dos Trabalhadores? Olha a lógica. Em tese, a pauta central do partido deveria ser o trabalhismo. Foco no trabalho. E você toma uma medida que vai encarecer a contratação, as relações de trabalho. Faz sentido? Não faz. Então como é que a turma vai peitar? Como é que a turma vai chegar lá, por exemplo, no caso da saidinha? Um exemplo, na visão do governo, aconteceu no prédio que restringia a saidinha. O Lula não faz por onde? O que é que o Lula tá fazendo em termos de segurança pública? Aí o cara vai lá, dá a cara a tapa, volta na saidinha, se queima e o Lula fica lá todo pimpão. Os deputados também dizem que não são avisados sobre as iniciativas do governo em suas bases e relatam que já houve caso de um parlamentar de direita ficar sabendo antes do lançamento de uma obra do que o próprio deputado do PT da região. De direita não é. Daí tá falando de algum deputado do Centrão, né? Porque pros petistas, todo mundo que não é do PT é de direita. Articuladores do Planalto reconhecem as falhas e dizem que os congressistas passarão a ser informados de todos os passos de obras do PAC em suas regiões. Então, o governo confirma, sim, essa crise existe. Essa crise existe. E antes de mostrar para vocês a melhor de todas, um parágrafo vocês vão entender tudo. É uma matéria do Merval Pereira. Eu só não sabia onde encaixar aqui no vídeo, né? Para mostrar como o petismo é um negócio assim, inexplicável. Randolfinho, porque ele era do PT, né? Olha ali, fora Sarney, adesivão assim, né? Nesse peito magrelo dele. Onde é que tá o Sarney na outra foto? Beijando a mão do Sarney. Queria, se eu tiver algum petista que entende, né, de hipocrisia, vocês são mestres nisso, se vocês puderem me explicar como o Randolfinho saiu do fora Sarney para pedir a bênção, eu fico muito grato aí quem tiver explicação. Só deixar nos comentários. Mas vamos lá. Essa nota, ela discorre bastante sobre o que está sendo dito neste parágrafo, trazendo todos os aspectos técnicos da ADI, da perda do objeto central e tudo mais. Mas eu acho que a manchete com o subtítulo e esse parágrafo já explica tudo. E como é muito democrático, a gente não precisa se alongar. Abril de 2024. Marquem esse mês. Esse mês é um marco na era Lula 3.0. É um marco assim do fim. Chegando a crise. De onde estamos, não vamos para lugar nenhum mais. É só daqui para pior. Que ainda tinha alguma esperança do governo Lula, etc. Mas acabou. Frente Ampla já desembarcou, cada um por si, nós contra todos, já tá desse jeito. E para mim essa nota aqui da Globo, ela é a primeira a colocar um ponto que até então era coisa de bolsonarista. Até então era coisa de bolsonarista. Olha o título. Jogo combinado. Olha o subtítulo. O voto monocrático do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, bloqueando a decisão do Congresso de desonerar a folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia, revela uma tabelinha entre executivo e judiciário que há muito vinha sendo cultivada pelo Lula. Nossa, Merval Pereira está querendo acusar que tem uma tabelinha entre o executivo e o judiciário que o Lula vem fazendo em muito tempo. Aí todo mundo vai, rapaz, você tá bolsonarista, viu? Merval Pereira, o novo bolsonarista da Rede Globo. E aí, só olha, a rapidez da tramitação, a definição do relator, né? A gente mostrou na semana passada, né? O governo queria... Foi engraçado, assim, no intervalo de 48 horas, saíram 3 notas, que a primeira era: governo quer que Zanin seja o relator. A segunda matéria: Zanin é escolhido relator.
E a terceira, Zanin suspende. É assim, do jeito que o Lula queria. Mas enfim, rapidez da tramitação, definição do relator e os primeiros votos antes que o ministro Luiz Fux pedisse vista, paralisando a votação no plenário virtual. Esse conjunto da obra está dando a impressão aos senadores de que tudo estava combinado entre eles. A ação foi distribuída por prevenção com base na suposta existência de conexão com a ADI número 7587, ajuizada pelo Partido Novo. No entanto, tais ADIs têm objetos distintos. E depois disso, o Merval Pereira está explicando tintim por tintim porque tem algo muito estranho acontecendo. Essa nota sozinha ia ter um peso vindo da Globo, mas esta nota, unida a várias outras, dos últimos dias, das últimas semanas, dos últimos meses, de abril de 2023 para cá, acho que tem um significado diferente, viu? O mês de abril marca, assim, acabou. Agora cumprir tabela aí, até 2026, passar o bastão pro próximo. A única forma do Lula ter algum apoio para ser reeleito é se Bolsonaro for candidato. É a única forma do Lula ter apoio. A única. Qualquer outro candidato, o Lula não terá o apoio da Rede Globo. Nem do consórcio, nem da Frente Ampla. Eu aposto. Nenhum outro. Só Bolsonaro. Mas vamos tentar entender um pouco esse caso. A gente já falou sobre a desoneração da folha, né? Mostramos aí de ontem. Vai encarecer, né? Pode gerar desemprego. Mas vejam só. Desoneração da folha. Depois que aconteceu isso, né? O Pacheco fez uma declaração em nome do Congresso, né? Revoltadinho. Nossa, é um absurdo. Fomos traídos. Aí o Metrópolis nos avisa que os ministros de Lula vêm retórica. Pacheco é o vassalo do Lula, pai. Pacheco é aliado de primeira hora. Sabe? Ninguém bota fé que o Pacheco realmente tá revoltado. O Pacheco tá nem aí pra nada. O Pacheco nem liga pro Brasil. Aí o Estadão anteontem, publicou esse editorial. A canela do governo no Congresso. Ao recorrer ao Supremo contra a desoneração da folha, o governo demonstra não aceitar a derrota e compra briga inútil com o Legislativo no momento de regulamentar a reforma tributária. Só um parágrafo para entender esse editorial. Pacheco, por exemplo, que não é nenhum fiscalista de carteirinha, já fez a pergunta retórica a qual o governo não tem como responder. Além de arrecadar, qual a proposta de corte de gastos para poder equilibrar as contas? E esse é um ponto que tem que ser colocado na mesa. O Lula só propõe gastar. E medidas que já estão, né, funcionando, já estão rodando e que ajudam a economia brasileira estão sendo destruídas, isso não faz nenhum sentido. Você está tirando dinheiro de um lugar que está funcionando para colocar onde? O que o Lula quer gastar? Comprar um ônibus elétrico? Para agenda verde e transição energética dele? Para ajudar o quê? Algum empresário do Conselhão? O que está acontecendo? Botei repetir aqui, nem sei porquê. O Congresso também precisa ter responsabilidade fiscal. O Haddad aí pediu ajuda da sua jornalista amada, Mônica Bergamo, a maior petista da Folha de São Paulo, para colocar a culpa no Legislativo. O governo não quer cortar gasto, não quer fazer nada, e quer falar que o Congresso que é responsável. Questionado sobre a alteração das metas estabelecidas para 2024 e 2025, ele afirma que o Executivo não consegue impor sua agenda ao Legislativo. E ainda se acha no direito de impor, né? A gente tá mandando, eles não querem seguir as nossas ordens. Mas os deputados não podem discordar se for um plano ruim, eles têm que fazer o que o Haddad quer. Entre elas, está que prevê a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de empresas e prefeituras. Aí o Pacheco rebateu de novo, né? Responsabilidade fiscal não é adesão integral ao Executivo. Falou o óbvio. O óbvio do óbvio do óbvio. E olha que Pacheco já se rebaixa todos os dias para fazer as vontades do Lula. Aí o Ricardo Rangel publicou a nota que vai nos conectar ao próximo tema, que é muito interessante. Ele prova mais uma nota, depois daquela de ontem do Pablo Hortelado, que mostra que Bolsonaro estava certo durante o Fica em Casa. Agora, o Ricardo Rangel mostra que Bolsonaro nunca foi o problema. Mais uma narrativa que cai por terra.
desoneração no Supremo. Um problema grande e outro maior. Até pouco tempo, era o Executivo, Jair Bolsonaro e sua monomania golpista, que atacava incessantemente a independência e a harmonia entre os poderes e trazia grave risco contra a democracia. Está claro que ninguém, nem Lula, nem Lira, nem Pacheco, nem os ministros do Supremo precisam de Bolsonaro para criar conflitos entre os poderes. Está claro, está claro, está claro, nunca foi isso. E mais uma nota que não explica, né, o que Bolsonaro fez enquanto presidente entre 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022. O que foi que ele fez para atacar, né, trazer problemas para a harmonia? O que foi que ele fez em termos concretos? O que ele planejou? O que ele fez contra o Congresso? Quais foram as maldades que Bolsonaro fez? Porque Lula a gente consegue citar várias. E os outros dois nem precisa comentar. Mas já que falam de Bolsonaro, vamos falar dele. E ainda vamos falar sobre a questão da desoneração da Folha. Não tem como não apreciar Bolsonaro, gente. Porque é uma questão importante. Não são números meus, são números dos sindicatos que apoiam Lula. O Estadão falou sobre isso, a Globo falou sobre isso. Se fala numa possível perda de 1 milhão de empregos. É muito emprego, é muito emprego. É um assunto importante, é um assunto a nível nacional. E que essa questão da desoneração, ela também vai afetar governos e municípios. Né? Estados e municípios, né? Governadores e prefeitos. É uma questão nacional, é um problema sério, que não só vai ter um impacto político, né, com essas questões, governadores e prefeitos, mas quem mais importa, que é o povo, é o trabalhador, são as famílias, são vocês. E aí, quando a gente chega nessas questões, assim como foi a reforma tributária, eu olho para o lado, eu olho para o outro. E quem é que eu vejo se debruçando sobre a situação? Jair Messias Bolsonaro. A desoneração da folha de pagamento foi instituída para aliviar a carga tributária de 17 setores da economia e Jair Bolsonaro deu continuidade à tal ação, prorrogando por 2 vezes a medida. Por meio das leis 14.020/2020, 14.288/2021, esta última acordada com todos os setores, mediante prorrogação por mais de 2 anos, e não apenas sob tutela de sanções de leis anuais, prorrogando então a desoneração até o final de 2023, deixou redondinho para o Lula. Garantimos a manutenção de mais de 1 milhão de empregos e aliviando o bolso do investidor e dos consumidores finais. Eu nem lembrava que o Bolsonaro falou de 1 milhão de empregos, porque esse é o número que está se falando. Juntamente com o ministro Paulo Guedes e líderes setoriais, acertamos que ao final da validade da última lei, você vê como é Bolsonaro, a desoneração era para 17 setores. O miserável queria incluir a área da saúde, alcançando 18 setores a serem desonerados. O governo Bolsonaro foi marcado pela redução de impostos. Briguem com a realidade. Briga com a realidade. Tá aí para todo mundo ver. Não quero saber. É a realidade. Porque todo governo enfrentou uma realidade diferente. O governo Lula 1 teve a realidade do boom das commodities. Bolsonaro não teve isso. Bolsonaro teve foi o fique em casa. Assim, é uns comparativos que não tem nem como. Um jogou no Very Easy, né, no Super Fácil, o outro jogou no modo Brasil Hardcore, né, sei lá, Floresta Sombria. Não tem condição uma coisa dessa. E assim você vê o que o cara fez. Termos práticos. A matéria tá aí, tá o Diário Oficial da União, tá as políticas que foram empregadas. É claro, é cristalino as diferenças. E aí Bolsonaro diz, né, não teve uma inclusão da área da saúde, porque teve a troca da gestão. Outra coisa que o governo Bolsonaro vinha já estudando para colocar em prática, o ex-presidente do IPEA, o Eric, esqueci o nome do Eric, mas que agora está até trabalhando em outro órgão de estatística, acho que lá em Goiás, ele mostrou isso, confirmou, e a imprensa, inclusive páginas do mundo jurídico, como o Jota, que é um portal jurídico bem à esquerda, bem, mas muito à esquerda, soltaram matérias
comentamos sobre isso ao longo aí dos últimos meses. Deve ter uns, sei lá, uns 6 meses que a gente falou. Não tem mais do que isso, que foi na época da discussão de toda a situação. Mostrando que o governo Bolsonaro queria pegar a questão da importação de $50 e jogar para $100. Porque a gente fala do governo lá, o pobre não pode comprar, não pode comprar. Gente, é a maior verdade. É o pobre. É o pobre. É o pobre. Porque rico viaja para Miami. E quem viaja para fora do país e volta, pode ser pouco, mas quanto é a faixa ali do que você pode trazer? $500, $1.000, que aumentou, né? Mas bota $500. Então o rico que pode viajar pode trazer 500. Já o pobre não pode comprar 50. Então cria uma cota por CPF, porque todo esse site tem CPF, dá para cada cidadão brasileiro uma isenção de $500 anuais. Ou então, sei lá, mensal, né? Porque rico às vezes viaja todo mês. Então o rico pode. O pobre não pode. O pobre não pode. Esse é o governo Lula. Aí eu passei ontem no Twitter. Eu nem tinha visto a postagem de Bolsonaro. Nem tinha visto. Eu vi primeiro essa postagem. Aí eu passei, né? A do Vilimigo. Passei assim, olhei. E fui passando no Twitter, olhando as coisas. Aí passou pra mim depois a postagem de Bolsonaro. Eu falei, putz. Que viagem, velho. Que viagem. Aí depois eu vi. E eu vi que a postagem de Bolsonaro. Eu tô na dúvida agora. Qual veio primeiro? Não tá, nesse formato não dá pra ver o horário, né? Mas enfim. E aí depois eu voltei. Fui procurar de novo essa postagem do Vilimigo. Compartilhei e falei, rapaz, essa aqui foi na jugular. Aí você vai entender todo o disclaimer que eu fiz no início. Ele fala assim, ó. Sinto falta de governadores opinando sobre a queda de braço, sobre a desoneração da folha de pagamento. Eu vou além. Eu sinto falta de governador, de prefeito, de vereador, de deputado estadual, deputado federal, de senador. Eu sinto falta. Sinto falta. Ao qual houve interferência liminar decidida monocraticamente afrontando o poder legislativo. Aí, quando eu voltei depois para olhar, o Carlos Bolsonaro deixou uma mensagem ali, ó. Como sempre, só Bolsonaro se pronuncia. Infelizmente, outros atores fazem exatamente o oposto. E eu acho que depois o Vilimigo se empolgou e fez alguns questionamentos que eu acho que são muito importantes também, que só fazem com que eu goste ainda mais de Bolsonaro. Qual governador se indispôs com a liminar que barrou a desoneração da folha de pagamento, o qual vai proteger milhares de empregos em detrimento da arrecadação? Qual? Qual? Qual governador fez críticas à alíquota da reforma tributária ou à definição dos itens da cesta básica tributados e que vão impactar no bolso dos brasileiros? Algum governador tem se mostrado contrário à burocracia cada vez mais crescente no país, o que torna a cadeia produtiva mais cara? Quantos e quais governadores se manifestaram contra a Agenda Verde, que contribui para a desindustrialização de todo o país e torná-lo paraíso de rentistas e despachantes? É bom subir no palanque junto com Jair e tentar herdar algum espólio, mas fazer o que Bolsonaro faz para ter todo esse apoio é difícil, né? Esse é o ponto. Eu olho pro Brasil, eu não vejo ninguém igual. Não vejo ninguém igual. E eu estendo esse comentário para os deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Sabe? Na hora de dar aquela lacrada bacana, o povo dá lacrada. Agora, na hora de falar do assunto sério, o assunto concreto, o pessoal desaparece. Você para pra ver, eu tava até sentindo falta. Ontem Bolsonaro ele deu uma brincada. Tinha tempo que ele não fazia nenhuma brincadeira na rede social. Aquele perfil Joaquim Teixeira postou a foto de uma mulher que parece assim, Bolsonaro. Aí Bolsonaro compartilhou. Não sou eu, viu? Obviamente fazendo piada. E aí você vê, na maior parte do tempo que eu vejo o Bolsonaro postando alguma coisa na sua rede social, eu acompanho muito o Twitter, né? Ele postando suas andanças pelo Brasil, não tá lacrando. É ele falando, né? Poxa, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, temos que lutar para aquela coisa. Sempre dando direção. Sempre falando em torno de uma agenda. Sempre falando em torno de ideias. Ó, isso aqui, aquilo outro. E quando não é isso, é relembrando fatos concretos do que ele fez ou coisas como essa. Eu acho assim, é o que eu digo. Eu falo, pô, eu quero cada vez mais ver uma direita amadurecida, que tem um projeto, que tem uma agenda,
que saiba pegar o Brasil e saber o que fazer. O Bolsonaro sozinho não dá, né? Ele precisa de ministro, ele precisa de secretários, ele precisa de gente na máquina pública, ele precisa de gente para ajudar nos mais diversos órgãos, setores, concursados, empresariado. Mas a coisa não anda, né? Mas na hora de cobrar ele, basta Bolsonaro pisar 1 centímetro fora da linha, aí descem a bolacha no cara, é o traidor, é isso, é aquilo outro, etc, tudo mais. Aí tá ali, ó, Ribeirão Preto. Ó o homem. Ó o homem. Ó o homem de novo. Tá lá. Tava na Grishow, ele foi se encontrar com o povo. Tava lá o Alckmin na Grishow. Fiquei até surpreso, o Metrópole. Bolsonaro é ovacionado por multidão em Ribeirão Preto. Briga com a realidade, Lula. Enquanto isso, Alckmin abre a Grishow, mas público não pode entrar. Lá com Bolsonaro. Alckmin, evento controlado para não ser vaiado, né, Alckmin? A gente sabe. Só podia estar, né, quem tinha credencial. Mas voltando a falar de Bolsonaro, isso aqui que, né, o que eu falei não é para animar. Para animar que agora, ó, em franca campanha, Jair Messias Bolsonaro já passou por 13 estados neste ano. Primeira coisa que eu digo, Bolsonaro, já procura aí o 14º, porque 13 não presta. 13 é um problema. Sabe, eu até acho aqui que tem um problema quem tá fazendo a agenda de Bolsonaro. Eu acho que a turma tinha que ter esse monitoramento na mão pra, sei lá, marcar um comício quando já tivesse visitado 12 estados numa cidade fronteiriça. Pra Bolsonaro ficar com um pé em cada estado para já pular de 12 para 14. Fala assim, não, já pulou aqui de 12 para 14 estados, não vai ficar passando no 13 e nem presta. Deus é mais. Aí, essa matéria é interessante. Muito interessante, que vem nessa questão da crise que o Lula enfrenta. Olha o que tá ali de verdinho, ó. Enquanto a afinada Frente Ampla acabou. O governo Lula acabou. Frente Ampla que elegeu o Lula perde tempo com intrigas e disputas de poder em Brasília. Jair Bolsonaro está em franca campanha eleitoral pelo país. Ele não pode ser eleito, mas acredita que pode eleger muita gente no pleito municipal de outubro. Desde janeiro, ele já visitou 37 cidades em 13 estados. O ex-presidente já fez carreatas e comícios em 11 capitais, participou de feiras do agronegócio em cidades de interior e esteve nas principais capitais do país em mais de uma oportunidade. Só na região Nordeste, onde o eleitorado de Lula é mais fiel, ele já passou por 4 capitais nos estados da Bahia, Ceará, Alagoas e Paraíba. Em outra frente, pilotando Pele Mulher, Michele Bolsonaro também tem corrido o país. Ela visitou 16 estados e filiou mais de 22 mil mulheres. Estão me deixando sonhar, porque 2020 não teve 5% disso daqui. Não teve 5%. As sessões da Globo, hoje, 4h30 da manhã. Bolsonaro define meta de candidaturas no Rio e vive racha no Reduto de Garotinho, na manchete. A sigla trabalha com a projeção de conseguir o comando de cerca de 25 prefeituras, quase 30% dos municípios. Deve lançar aí 52 candidatos a prefeito, 20 para vice. Dos 5 maiores colégios eleitorais, Bolsonaro está quase em todos. O PL terá candidaturas próprias na capital com Ramagem. São Gonçalo, com o capitão Nelson, buscará reeleição. Niterói, com também deputado federal Carlos Jordi. São o 1º, 3º e 5º municípios, né, em eleitores, tamanho. Rio, São Gonçalo e Niterói. Duque de Caxias, segundo maior colégio eleitoral, vai apoiar o MDB. E Nova Iguaçu, o 4º, vai compor a chapa com o PP. Lembrem de 2020, a gente não tinha 5% disso daqui. Significa que agora vai? Vamos eleger conservadores? Não vai. Não é assim, mas gente, pelo amor de Deus, né? Aprende a ter um pouquinho de gratidão e aprende a ter um senso de realidade. Não vai mudar da água pro vinho numa única eleição. Agora, se tu olha pra isso daqui, tu acha que não tem um mega movimento acontecendo? São mais de 5 mil cidades no Brasil inteiro. Mais de 5 mil. Quantidade de prefeito, coisa que a gente tem, e achando essas pessoas irem trabalhando, um monte de vereador e gente que tá se lançando, e as pessoas indo crescendo, se fortalecendo.
seguindo o caminho natural, às vezes vem para reeleição de novo como vereador, depois deputado estadual, vai envelhecendo, ganhando maturidade, ganhando espaço, formando base. Tem que ter projeto. A esquerda não chegou onde chegou à toa. Quanto tempo Lula estava na política? Desde a década de 70. Tentou quantas vezes se eleger presidente? 5. Infelizmente se elegeu. Porque o brasileiro, né? Parece que não aprende ou só piora. Mas enfim. Tá aí, tá rodando. É notório o que tá acontecendo. E eu quero destacar aqui uma coisa. Vocês percebem que quando a turma não cria crise pra cima de Bolsonaro, né? Vexações, aquilo outro. Só sobra espaço pra falar da crise do governo Lula. Eu tenho certeza que no princípio, mas a gente falava meio que na ironia, uma brincadeira. Ah, a turma aí tá criando cortina de fumaça. Mas aquela brincadeira com fundo de verdade, e que pra mim agora tá provado por A mais B. Só não sabia onde colocar no vídeo. Fiquei muito surpreso com isso daqui. Me mandaram. Lembra daquele tweet meu que eu mostrei anteontem? Mostrando, olha, gente, esse tweet aqui furou a bolha. Pessoas aí, né, da ala mais trabalhista, nacionalista, tem gente de esquerda, né, compartilhando o que eu falei lá sobre a questão da Petrobras e dividendos. Pra minha surpresa, foi parar naquele site ali, ó, disparada. Um site aí, pelo que eu vi, a maior parte do pessoal que escreve lá apoia o Ciro Gomes. Ó, porquinho painha, colocaram meu texto na íntegra, não mudaram nada. E no final, aí o que foi ainda mais surpreso, eles acharam um recorte meu, nem sabia que esse recorte existia. Foi uma vez que eu participei do Bradock, e aí eu comento sobre minha posição sobre questão de estatizar, privatizar, etc. Eu conversei com a equipe do Bolsonaro. Eu tô relatando aqui um dia que eu pude ir no Spaces, e eu conversei com um rapaz que... isso não foi uma conversa, não. Foi assim, no Spaces da vida, lá no Twitter. Eu tive com um cara lá que era do BNDES, e eu falei com ele, cara, não é que eu sou a favor ou contra, mas eu tenho alguns questionamentos hoje que são grandes. Por exemplo, você vai privatizar uma empresa. A gente tá falando, eu falo no Space, na Eletrobras. Aí eu falava assim, poxa, é privatizar, aí o governo só tem 40% da empresa, mas só tem 10% dos votos. Aí o cara falava, pô, mas nenhuma empresa pode ter mais de 5, 10, algo assim. A gente colocou de pessoa após um pio. Aí eu falei com ele, não, beleza. Aí eu perguntei, e qual empresa hoje, né, qual fundo hoje no mundo tem condições de ter 5, 10% de uma Eletrobras? Será que algum desses fundos que tem essa condição tem valores minimamente próximos ao nosso, ou é a turma tipo a BlackRock da vida que vai tentar, né, impor pessoas nos conselhos para tomar decisões que são totalmente contrárias ao que nós defendemos? Ele falou, pô, realmente você tem um ponto. Eu falei, pois é, então o meu grande ponto é esse, né? Não é ser pró-estatização, pró-privatização. É saber, cara, e o Brasil? O que é que a gente vai ganhar ou perder com isso? Qual o contexto mundial que nos cerca? Será que as agências reguladoras elas vão atuar para garantir que o interesse público, o interesse do povo, seja colocado em primeiro lugar? Eu gosto de populista. Tem que colocar o povo em primeiro lugar. Normalmente, quem a imprensa chama de populista, Bolsonaro, Trump, Orbán, etc., eu gosto das políticas dele. Gosto muito mais do que a política do Lula. Muito mais do que um homem do establishment. Um homem, né, que trabalha para as elites oligárquicas que comandam o Brasil. Eu prefiro os populistas tipo Bolsonaro. Mas enfim. Fiquei surpreso. Falei, tamo aí, né? Não sou igual Bolsonaro, que roda o Brasil, conquista o coração de 60 milhões de pessoas, mas se eu trouxer 2 que não tá do nosso lado, tô feliz. 2 tá bom. Já ajudei alguma coisa. Avançando. Falar do Brasil do Lula, né? Aí só tem como ser notícia ruim. O pessoal resgatou no Twitter, eu nem coloquei aqui, porque eu achei que era tripudiar demais, mas eu vou falar mesmo assim. O pessoal resgatou um tweet do professor Olavo de Carvalho, falando que se um dia o exército se revoltasse e resolvesse agir, o exército iria agir contra o povo. Aí o pessoal resgatou por causa dessa matéria. Tá falando basicamente isso, né? Exército vai excluir difamações nas redes sociais e alertar autoridades. O Exército decidiu moderar os comentários recebidos em suas redes sociais, podendo excluir conteúdos ofensivos, bloquear usuários e até alertar as autoridades competentes caso sejam desrespeitadas as regras estabelecidas pela força. Cuidado aí vocês, eu que fico deixando comentário.
Você vai ser preso. É o que tá deixando eu entender aqui na matéria da Veja. A medida se dá após a ida, né, do Tomás para audiência na Câmara. Teve um bate-boca com Marcel Van Hatten, né? Sessão realizada 17 de abril. Paiva respondeu às críticas do Van Hatten sobre a posição da força diante das decisões do ministro. Avançando. Texto polêmico. Tem tudo aí para circular ao longo do dia de hoje. Pela manchete vocês já entendem, né? Supremo. Basta de abuso e politização. Aí o Carlos Alberto de Franco fala, né? A corte aí é uma instituição essencial para o bom funcionamento da democracia. Merece o respeito de todos os brasileiros. Mas de uns tempos para cá, né? No entanto, a corte aqui lá fora tem mais recorrente de manchetes, reportagens, discussões acaloradas nas redes sociais. Então a exposição não tem contribuído para o prestígio da Corte Suprema. Ao contrário, o Supremo vive uma forte crise de imagem e de credibilidade. Quando juízes falam fora dos autos, antecipam seus votos em saídas de seminários nacionais, assumem posições políticas e até mesmo partidárias, disputam espaço com celebridades, dão entrevistas sobre os temas mais variados e participam de encontros à base de bons vinhos e pouca prudência republicana, algo não vai bem com a nossa democracia. Tal percepção já não está limitada a uma parcela majoritária, embora amedrontada, da população brasileira. Ela ganhou espaço nos principais jornais e portais dos Estados Unidos e da Europa. Aqui eu fiquei surpreso. O cara falando que a parcela majoritária do Brasil, né, tem essa visão e está amedrontada. Não é uma minoria. O Brasil está sendo visto como um país que caminha aceleradamente para o que poderíamos chamar de ditadura do judiciário. Reproduzo aqui o fecho do meu artigo de 15 de abril, neste espaço opinativo. Aí ele coloca lá o que ele está falando e eu comentei sobre esse texto no dia. Ele termina assim, ó. Fala-se muito em tentativa de golpe. Ele não estará em plena execução? Será que o golpe não está sendo dado agora? Pois bem, amigo leitor, já não tenho dúvida a respeito do golpe em andamento. A sociedade que tanto sofreu para recuperar a democracia banida durante o período militar pode impedir que o golpe seja consumado. E a sua forma de combate, né, legítima e pacífica, é pressionar cada um dos senadores da República. Li com atenção o relatório parcial do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, fiquei impressionado. Mostra com clareza o avanço inconstitucional da censura no Brasil e os reiterados abusos praticados por ordem de alguém. O documento revelou que aproximadamente 150 perfis foram suspensos das redes sociais e outros 300 usuários ainda estão sob risco de censura. Contam-se parlamentares, jornalistas, formadores de opinião e autoridades, quase todos do campo da direita. Olha que coincidência. Ou críticos do judiciário e seu ativismo. Não é precipitado afirmar que estamos diante de uma ação política. Como bem lembrou a matéria do jornal Gazeta do Povo, para além da suspensão dos perfis em si, um dos maiores problemas apontados pelos que foram banidos das redes e também parte relevante da comunidade jurídica é a falta de transparência sobre os motivos da censura e um frágil embasamento jurídico. Esperemos que o ministro, por iniciativa própria ou pressionado por seus pares, repense as suas atitudes. O Supremo não é o dono do país. Seus integrantes são servidores. O fato é que o Brasil, o maior país da América Latina, não será uma Venezuela. Seu povo pacífico, trabalhador e democrático será o fiel da balança. Eu quero acreditar que o povo vai ser o fiel da balança, mas o Brasil tá meio complicado. Mas voltando pro Brasil de Lula mesmo, eu não sei responder. Se vocês pudessem me ajudar, às vezes eu sinto que eu sou meio burro para as coisas. O gráfico eu consigo interpretar. Você vê, ó, variação do número de pessoas que perderam a vida, né, de forma violenta no Rio de Janeiro. Aí você vê, ó, 2018 reduziu, 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, reduziu muito, 2020 reduziu muito também, aí 2021 reduziu, 2022 reduziu também, ó, redução após redução. 5 anos de redução. Aí chegou 2023, o primeiro ano da era do amor, muito amor da era Lula, e aumentou os casos.
E aí, assim como eu, o Médicos pela Liberdade também não consegue entender. E eu coloco aqui só pra gente entender, né? Tem que entender o que está acontecendo no governo Lula. O que mudou de 2022 para 2023? Se eu tivesse que falar, né, colocando minha conta em risco, né, nesse Brasil que as coisas estão meio complicadas, eu diria que foi o El Niño. Diria que foi o El Niño. As mudanças climáticas estão demais. Mas sério. Mas pode ser que não seja. Às vezes pode ser uma tempestade solar. A mudança aí da polaridade do planeta, né? Dizem aí que vai mudar os polos, a inversão dos polos magnéticos. É uma coisa que tem que ser estudada, viu? Porque eu não sei informar. O que será que aconteceu? Porque até 2022... Aí 2023 subiu. Deve ser o El Niño. Deve ser o El Niño. Facções avançam na Amazônia e aliciam jovens da floresta e indígenas para o crime. Diz estudo. Aqui eu acho que não é o El Niño. Aqui é o que? É a pororoca. Aqui é a pororoca. Com certeza é a pororoca. Sabe, pororoca, o encontro do mar com o rio. É um negócio sensacional. Aqui é a pororoca. A pororoca, ela tá passando por momentos difíceis. Por causa da pororoca, isso aqui tá acontecendo. Não tem nada a ver, nada com outro assunto que não seja a pororoca. Lideranças indígenas afirmam que invasões na Amazônia pioraram. É a pororoca. Lula frustra povos indígenas por promessas não cumpridas em demarcações. Mas quem disse que a culpa é do Lula? Engraçado, né? O Lula tá traindo todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tá sendo deixado para trás. Você vê que aquelas brincadeiras que viram verdade. Toda vez que aparecia algum caso da galera do ele não, tipo o caso agora do filho do Lula, né? O pessoal pergunta, e aí? Ninguém solta a mão de ninguém, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. E essa frase é dita exatamente para mostrar a hipocrisia. Que na hora do vamos ver, solta a mão de todo mundo. É a cara da esquerda isso. Independente se você concorda ou não com a medida. É só mostrar que a esquerda defende uma coisa, mas na hora que chega no poder... Final do dia de ontem isso aqui foi anunciado. Deve ter uma repercussão no dia de hoje. Casas Bahia entra com pedido de recuperação extrajudicial para dívida de 4,1 bilhões. Boa sorte aí, viu? Ué, eu coloquei o texto do Pacheco aqui, me atrapalhei. Sabia que tinha algo errado aqui, olha aí. Eu só queria botar a manchete. Aqui é o texto do Pacheco. Tá repetido, esquece daí. E aqui? Só para entender se o governo lá tá com problemas sérios ou não. Preço do azeite, R$ 72,90. Mas tem explicação. Não dá para culpar o governo Lula. Pô, você tem que tentar entender que agora, em 2024, virgem é um negócio raro. Então, um azeite extra virgem, obviamente vai ser um negócio muito caro. Você tem que entender, não pode botar a culpa em Lula. É a questão da libertinagem da sociedade. O pessoal tem que botar um pouco mais de castidade. Aí você vê o preço cair. Mas vamos lá. Vamos que tem mais coisa. Aqueles textos que você sabe que fingem ser sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, quando na verdade eles estão querendo promover mudanças no Brasil. Sabe como é? É esse aqui, ó. Ameaças de Trump. A democracia americana exige mudanças na Constituição. Por anos, sempre que Trump ameaçou princípios democráticos, os progressistas apelaram para a Constituição em busca de ajuda, procurando no texto ferramentas que ou poriam fim à sua carreira política ou pelo menos conteriam sua corrupção. Ele foi processado, impeachment, blá blá. Mais recentemente, advogados argumentam que os estados poderiam usar a 14ª emenda para remover Trump das células eleitorais em razão de seu papel no ataque do dia 6 de janeiro, né? Então, uma falando da Constituição bacana, dá para usar. Aí a Constituição presta quando é para remover da eleição. Espia. Todos esses esforços foram motivados por um desejo louvável de responsabilizar Trump por suas ações. Todos falharam.
E conforme nos dirigimos para o ardor de uma temporada eleitoral, nós precisamos encarar uma verdade simples. Qual é? A Constituição não vai nos salvar de Trump. O Estadão está falando para os seus leitores que seguir a Constituição não salva a democracia. Você tem que ser antidemocrático, né? Você tem que ser inconstitucional. Antidemocrático, você tem que ser inconstitucional. Inconstitucional para defender a democracia. Pelo contrário, para virar a página de Trump e da política que ele engendrou, será necessário mudar a carta fundamentalmente. Será que no Brasil a turma quer mudar a Constituição e estão usando aqui esse texto para falar, não, olha só, Bolsonaro, né? Bolsonaro, para a gente se livrar de Bolsonaro, vai ter que mudar a Constituição. Vai ser quase um golpe de Estado, mas tudo bem. Não se trata apenas de Trump nunca ter sido capaz de se eleger presidente, não fosse o colégio eleitoral. Já quer mudar até a forma como vota. Os processos de impeachment ruíram no Senado porque a casa confere poder desigualmente para estados rurais e conservadores. É por isso, né, que vocês estão com raiva. O povo. Tem que fazer algo similar no Brasil, tirar poder dos outros estados. Engraçado, é uma nota dessa sair naquele momento que Lula está em crise, que o Nordeste está desesquerdizando, né? E o restante do país majoritariamente é conservador. Os republicanos conseguiram nomear a maioria dos ministros do tribunal, apesar de perder no voto popular em 7 das últimas 8 eleições presidenciais. Por anos, os progressistas foram reticentes em reconhecer esses fatos, talvez por força do hábito, enquanto a maioria dos países considera suas constituições regras para o governo que podem ficar ultrapassadas e ser reformuladas se necessário. Nossos políticos contam rotineiramente a história de um excepcionalíssimo americano arraigado na nossa Constituição. Aí fala do Obama. Unir-se em torno da Constituição significa aceitar o mesmo texto que provoca essas patologias. Suas regras fortalecem a mão dos indiferentes ou até quem se opõe ao princípio de uma pessoa, um voto. Finalmente, essas regras facilitam o caminho para a direita trumpista chegar ao poder sem conquistar a maioria dos eleitores. É o timing que essas coisas são publicadas no Brasil, né? Você fala, não, realmente o Brasil está muito interessado no que acontece lá, né? O leitor brasileiro é voraz por conhecimento. Isso aqui não anota para dar sugestão do que é que deve ser feito no Brasil. Não é não. O Estadão é menino. É menino inocente. Todo mundo é inocente. Todo mundo aqui é inocente. Todo mundo é bocó. Todo mundo é bocó. Essa nota eu tinha visto esses dias, mas passou meio que batido. Eu deixei passar porque eu falei, não. Sabe, eu vi assim, eu falei, nem vou comentar sobre isso. Só que tiveram alguns desdobramentos seguintes, eu falei, tem algumas coisas que não são aleatórias. Essas coisas que não são aleatórias. Fundadora de ONG em defesa de crianças na diversidade pede que a ONU cobre o Estado brasileiro. A esquerda não sabe o que é soberania nacional. A fundadora da organização, né, tá lá, Tamires Nunes, vai pedir que a ONU cobre o Brasil a instaurar políticas de proteção para crianças e adolescentes diversos. Ela cita um levantamento da ONG que mostra que há ao menos 27 projetos de leis federais e estaduais que visam reduzir os direitos, como, por exemplo, uma lei do Amazonas, sancionada no ano passado, que proibiu a participação de crianças e adolescentes nessas paradas, né? Que tem muita coisa que eu acho que às vezes é indevida até para o público adulto. Você vê assim, às vezes algumas pessoas, são todas, uma parcela pequena, mas às vezes se vestem de uma forma e falam, pô, irmão, um pouco mais assim de ser um pouco mais recatado, um pouquinho mais recatado, não faz mal a ninguém. Aí eu vi essa nota e deixei passar, mas minha memória é boa, vocês sabem disso, né? E aí eu vi essa outra nota aqui. Aí eu fiquei bem assim, falei, rapaz. Né? 2 dias depois, que saiu pra Mônica Bergamo, vem a turma do Lauro Jardim falar que ONG cita Nicolas Ferreira, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por retrocesso em direito das crianças, da diversidade. A mesma ONG, a mesma Tamires, enviou um informe à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio do qual manifesta preocupação com o retrocesso
legislativo na proteção desse grupo. A entidade presidida por Tamires Nunes expõe particular receio com a eleição de Nicolas para presidir a Comissão de Educação da Câmara, porque ele tem falas e práticas muito preconceituosas. A ONG, que é a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da CIDH, monitore a situação e dialogue com o Estado brasileiro para discutir quais medidas estão sendo tomadas para garantir os direitos desse grupo em âmbito educacional. Também pede que seja elaborada nota pública, reafirmando a proibição de retrocesso legislativo sobre proteção e promoção dos direitos. Esquece soberania nacional, esquece que foi eleito. A ordem tem que vir lá de fora para dentro. De fora para dentro. A ordem tem que vir de fora para dentro. Aí depois eu vi essa nota, eu falei, pá, vou trazer esse assunto em vídeo, porque tem muita coisa assim, tá acontecendo ao mesmo tempo no Brasil. ONG no Brasil recebe 8 milhões de dólares da Mackenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos. A ONG Plan International Brasil, aí agora vocês vão entender por que eu quis trazer, que promove os direitos, né, dos pequenininhos, igualdade para as pequenininhas. Que direitos são esses, gente? Será que é direito de ser diverso? Anunciou que recebeu a doação de 8 milhões, que dá 41 milhões de reais. É muito dinheiro, viu? Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. 41 milhões de reais. E tem gente que fala, não, essas pautas ideológicas não valem de nada. Eu sou a favor de tudo, né? Pauta liberdade, pauta ideológica e também as pautas ligadas na infraestrutura, economia, segurança pública, saúde. O Brasil é um país muito complexo. Olha o que está acontecendo. Esses movimentos em sequência, um depois outro, depois outro. Obesidade pode estar relacionada à discriminação racial, aponta estudo da UFRGS. Publicado em revista internacional. Olha a tese da galera. A pesquisa diz que a discriminação está associada a um estresse crônico que gera alterações alimentares, ou seja, a partir disso, as pessoas tendem a consumir mais alimentos ultraprocessados para compensar a situação. Estou triste, vou comer sorvete. Por quê? Porque eu estou triste porque eu fui discriminado. Você acha que essa agenda é pura coincidência? Aqui é só notícias que são pura coincidência, mas são tantas coincidências que ele fica meio assim. Aí você pega, no mesmo tempo que eles estão falando sobre isso, mudanças alimentares, vem essa. Substituição de carne por alimentos à base de plantas pode reduzir, né? Você falecer prematuramente. Ó, comer planta é melhor que comer carne. É mesmo, né? Aí eles falam, a carne tá barata, né? Aí o Carlos fala, e a direita permitida? E fazendo de bocó, acusando os outros de exagero quando pontuamos onde tudo isso vai chegar. Eu fiz um vídeo foi meio confuso hoje, porque eu tava com a câmera no carrinho, o senhor tava chorando. E até eu falei um pouco sobre isso. Recentemente o Carlos Bolsonaro ele protocolou uma lei. O objetivo da lei dele no final do dia é o seguinte, é garantir que lá no Rio de Janeiro vai ter carne na refeição das crianças. Mas aí já vem a turminha do amor, direito permitida, lá, o extremista, né? Ele não gosta dos veganos, ele não gosta dos vegetarianos. Pô, bicho, não tem nada a ver com isso. Ele só tá vendo tudo que tá acontecendo. Ele só tá vendo tudo que está acontecendo. Ele quer ter a certeza que não vai faltar carne na escola. Mas não, o errado é o Carlos. O errado é o Carlos. Aí você vai botando na sequência as coisas que vai ficando cada vez mais estranhas. Aí nesse âmbito de comida, carne. Olha que coincidência. Jornalista brasileiro é premiado após investigar desmatamento atrelado à cadeia da carne. Marcel Gomes, secretário executivo da Repórter Brasil, é laureado com o prêmio Goldman por ter coordenado a apuração. Aí, olha que engraçado. O jornalista foi escolhido por ter planejado e coordenado uma investigação que, olha só, olha a palavra que a Folha usa, vinculou, ou seja, ele não provou, ele conseguiu vincular
A carne vendida pelas empresas JBS, Marfrig e Minerva em supermercados europeus, ó, sabotando produtos brasileiros lá fora, ao desmatamento ilegal na Amazônia, Cerrado e Pantanal. O trabalho teve apoio da ONG Mighty Earth. Será que ele realmente provou que foi o desmatamento ilegal? Falei com um amigo meu que torço que um dia as pessoas entendam o que é o Atlas brasileiro, né? Enquanto minha memória, né? Minha memória também, minha memória também. Porque se eu só botasse notícia e não lembrasse do que eu falei lá atrás, não tinha o mesmo peso. No Atlas de dezembro, na página número 300, tinha esta seguinte notícia. ONG apresenta na COP relatório de resposta a desmatamento no país. Estamos falando de quem? Desse projeto aí agora. Enquanto no Brasil a turma SG propagava a narrativa de que era o MST que sustentava o mercado interno, no cenário externo surgiram as ONGs com narrativas igualmente contrárias ao agronegócio. No caso em questão, o Estadão relatava sobre uma proposta de uma ONG para acabar com o desmatamento no Brasil. Contudo, havia graves problemas e erros no que era apontado pela ONG. Qual ONG? Mighty Earth, esse estudo. Ela iria apresentar na COP, na sexta, né, na COP 28, a segunda fase do projeto de resposta rápida ao desmatamento, que, segundo eles, está ligado a cadeias de commodities de companhias globais do agronegócio. No evento serão mostrados dados referentes à cadeia de carne, sendo que a metodologia para rastreamento da soja ainda está em desenvolvimento. Segundo João Gonçalves, diretor da Mighty Earth no Brasil, o relatório mostrou que 58% dos produtos de carne de uma amostra recolhida este ano por voluntários da ONG, os voluntários escolheram a dedo, estavam conectados com o desmatamento de 546 mil hectares entre 2009 e 2023. No levantamento estão incluídos tanto desmatamentos legais quanto ilegais. Já viu o pulo do gato? Já começou a ver o pulo do gato. Ó, o estudo é desmatamento legal e ilegal. A Folha de São Paulo só fala do ilegal. Mas calma que tem mais. Nessa matéria do ano passado, lá do Estadão, já estava, ó. Primeiro ponto. Por que as cadeias de commodity eram responsáveis pelo desmatamento? A ONG não apresentava nenhum argumento na matéria para sustentar esse ponto inicial. O segundo ponto era a alegação de que 59% dos produtos de carne estavam, de alguma forma, ligados ao desmatamento. No entanto, a ONG não fez qualquer paralelo entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. A farsa era óbvia, ao ponto do próprio Estadão relatar essa falta de fundamento. Aspas. A Mighty Earth diz não conseguir dizer qual a proporção das áreas desmatadas ilegalmente. Mas ganhou o prêmio internacional, né? Laureado! Prêmio Goldman! Uau! Você devia ganhar o prêmio de traidor da pátria. Tem um mural, traidor da pátria, do lado do Lula, vocês dois, que odeiam o Brasil, e a Marina Silva também. E o cara é cabeludo do Ibama. As contradições eram claras, e empresas como a JBS desmentia categoricamente o estudo da ONG. Aspas de novo. A JBS afirmou por meio de nota que todos os 5 casos que seriam da cadeia da JBS comprovam os equívocos nas apurações da ONG. Dos 5 casos, 3 dos produtos citados sequer são ou foram fornecedores da JBF. Já começou errado. Já rastreou errado. Em relação aos demais, os registros de possível irregularidade ambiental ocorreram depois das alegadas compras realizadas pela companhia. Ou seja, tu tá... Cara, como assim, pô? Ou seja, no momento das negociações não havia qualquer impedimento. Entretanto, essa não foi a única contradição e reclamação de alguma empresa sobre as conclusões. Aí falava, o Carrefour afirmou também nota e discordava veementemente da Mighty Earth e falava várias coisas. Mas se você não lembra do passado, você não acompanhou o passado, você não lembra das coisas, né? Na hora que eu vi isso, eu fiquei assim, Mighty Earth, minha memória é boa, né? Minha memória é boa. Minha memória é boa, né, pá? Nossa, hoje em dia eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. Mais uma notícia é que você tem certeza que tem algo muito estranho acontecendo, né? E que eu acho que o Carlos Bolsonaro de maluco não tem nada. Poluição está ligada ao aumento de riscos cardíacos em moradores de São Paulo, diz estudo. Aí você acha que a matéria dessa tem segundas intenções? Sim, ou com certeza. O cara faz o textão pra falar... Gente, todo mundo sabe que poluição é algo ruim.
Mas qual a ideia? É tentar avançar com a agenda, né? A implementação de medidas como a redução das emissões de veículos, o incentivo ao transporte público sustentável, o incentivo de fontes de energia limpa, ações eficazes na mitigação dos impactos da poluição atmosférica na saúde pública. Não, a gente sabe disso. Mas talvez tenha que colocar no ranking de prioridades, né? Tipo, esgoto. Vamos ter esgoto primeiro, vamos ter, né, cuidar da saúde, ter leito em hospital. Depois a gente começa a ver outras coisas. Deixa o pop ter um carrinho 1.0 velho. A gente entende que é um problema, mas vamos com calma. Vamos pensar nas nossas prioridades, né? E por fim, como não falar disso, só pra a gente ver a qualidade da nossa imprensa brasileira. Folha de São Paulo tem as melhores informações às vezes. Falta de mais barato preocupa usuários em São Paulo. Aí, olha o destaque. Usuários afirmam. Eu fiquei perguntando, mas como é que a Folha de São Paulo viu isso? Foi uma busca no Twitter? Como assim? Não, então, usuários afirmam, segundo relatos. Como assim? Como foi esse relato? Foi como? Explica aí pra gente, Folha de São Paulo. Um estudante que mora em Perdizes, né, afirma que a falta fez o preço subir, né, tá, e fala tudo mais. Ela também afirmou que passou a usar outras coisinhas, que tá em escassez. Um outro usuário disse, e a Folha de São Paulo ainda manda... Não, essa é a melhor de todas. E aqui a gente encerra o vídeo. Segundo um traficante que conversou com a reportagem. Gente, o que tá acontecendo nesse país? A Folha de São Paulo conversa, segundo o criminoso que conversou. Mas como assim? O que é que está acontecendo, amigo? Algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Esse é o Brasil do Dilma. Esse é o Brasil do Dilma. E nessas pautas aí, no final do dia, só a ala ideológica, né, do bolsonarismo que entra em campo. Só a ala ideológica. Os prudentes sofisticados, direita permitida, isentões, né, oportunistas de direita, fale o que for. Ninguém tá preocupado com isso. Tá com é maluquice, tudo maluquice. Tudo maluquice do bolsonarismo. Bom, tá aí a matéria da imprensa pra vocês jogarem por si mesmos. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o maior trabalho de história... Vem, mano, até difícil de falar. Historiografia. O meu trabalho de história já feito desde 1º de janeiro de 2023. Atlas Brasileiro. Impaem.com. Sem BR. Tá lá. De janeiro de 23 a fevereiro de 24. O de março sai agora, dia 15 de maio. E eu deixo pra vocês aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Compartilha o vídeo e volta amanhã. Fui, galera.